Bom dia, pessoal! Daremos início agora ao estudo de caso clínico 6 da disciplina de Genética Humana envolvendo a fenilcetonúria. Os integrantes são Yuri Augusto, Gisele Paloma, Karen Carvalho, Larissa Lima, Rayane Souza e Vitória Menezes. E bom, o caso clínico 6 consiste em Marcela e Felipe já tinham um filho, após 10 anos tiveram outro menino, o João. Logo nos primeiros meses de vida, João apresentou quadros de convulsões e microcefalia. Os pais, muito preocupados com os vários episódios de convulsões por semana, passaram por vários especialistas até encontrarem no Centro Multidisciplinar de Diagnóstico e Pesquisa Genética a possível explicação para o quadro de seu filho. A equipe do Centro Multidisciplinar levantou o histórico familiar de Marcela e Felipe, desenhando o heredograma abaixo, onde podemos ver na parte inferior o nosso caso clínico, o João, onde ele possui a doença e os seus pais são portadores do gene para uma doença. Podemos ver também que por parte de pai, a tia-avó possuía a doença e ela chegou a falecer. E após analisarem a sintomatologia, fazerem os devidos exames necessários, qual será a explicação? Portanto, chegou-se à conclusão que João possui a doença fenilcetonúria. E o que é essa doença? Ela é uma doença genética autossômica recessiva, causada pela ausência ou diminuição da atividade da enzima hepática fenilalanina hidroxilase, que é responsável por metabolizar a fenilalanina em tirosina. Sendo assim, nesse caso, como a atividade enzimática é deficiente, ela pode ocasionar uma hiperfenilalanemia permanente, o que vai determinar lesões importantes, em particular no sistema nervoso central, que culmina em retardo mental de intensidade variável, mas sempre irreversível. O padrão de herança dessa doença consiste em ser autossômico recessivo. E o que isso significa? Acomete ambos os sexos de forma a ter tanto portadores quanto pessoas doentes na família, que foi o caso como nós vimos no heredograma da família do João. O gene acometido para que ocorra essa mutação favorável à fenilcetonúria, ele está localizado na região 12q22q24 do cromossomo 12. E como ela acontece? Como vimos, é uma doença de caráter autossômica recessiva, então tanto o pai quanto a mãe, eles eram portadores do gene com essa mutação. Então eles poderiam gerar crianças sem a fenilcetonúria, crianças somente portadores do gene para a fenilcetonúria e a criança com a doença, que é o caso do João. E dentro das manifestações clínicas que a criança pode apresentar, nós temos vômitos, inflamações na pele, que são os eczemas, como na imagem mostra a manchinha no rosto, um odor característico mais evidente na urina, uma vez que há a presença de fenillactato, fenilacetato e fenilpiruvato. E o que isso significa? A urina, eles costumam dizer que fica com um odor característico de urina de rato, devido à presença desses metabólitos. Os outros sintomas são microcefalia e convulsões, que é o caso que o João apresentava. Hipertonia muscular, hiperatividade, atraso do crescimento, atraso ou regressão no desenvolvimento neuropsicomotor. Como a fenilcetonúria é uma doença genética causada por um erro inato do metabolismo de aminoácidos, ela pode levar a esse acúmulo da fenilalanina nos tecidos, principalmente de origem do sistema nervoso. Por isso que boa parte dos sintomas tem relação com essa área no corpo humano. Além do mais, é extremamente importante destacar que
A fenilalanina é um aminoácido essencial extremamente importante para a formação da tirosina. E o que isso significa? A tirosina ele é um aminoácido responsável por diversas funções no organismo e que, quando chega no cérebro, torna-se precursora de alguns neurotransmissores, como a dopamina, noradrenalina e adrenalina, podendo ser considerada, portanto, parte essencial do sistema nervoso. Tanto que um dos sintomas observados é a agitação, é o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e em grande parte por se tratar de uma deficiência enzimática que acomete o metabolismo de aminoácidos essenciais na constituição do corpo humano. Como vimos, a fenilcetonúria é uma doença de caráter autossômico recessivo e que pode ser diagnosticada através do exame de triagem neonatal, ou popularmente conhecido como o teste do pezinho. A triagem neonatal ela serve como exame diagnóstico de doença genética e congênita grave. Atualmente, esse exame, além de detectar a fenilcetonúria, ele detecta o hipotiroidismo congênito, a doença falciforme, a fibrose cística, a deficiência de biotinidase e a hiperplasia adrenal congênita. Bom, o exame de triagem neonatal é realizado preferencialmente entre o terceiro e quinto dia de vida do recém-nascido. Em Minas Gerais, o programa de triagem neonatal é realizado pelo NUPAD, que é o Núcleo de Ações e Pesquisas em Diagnóstico da Faculdade de Medicina da UFMG. O exame é ofertado gratuitamente pelo SUS nos 853 municípios do estado. Então, como é feito o diagnóstico da fenilcetonúria? Nos casos em que o exame ele aponta para um valor inferior a 240 micromol por litro, a criança é dita normal, ou seja, ela não apresenta um quadro de fenilcetonúria. Agora, um alerta é acendido quando esse valor está maior ou igual a 240 micromol por litro, mas inferior a 600 micromol por litro. Nesses casos, a criança é convocada para um novo exame. Nos casos em que a criança ela é reconvocada para o exame, ela passa por uma fase de diagnóstico diferencial, que preferencialmente deve contar com a presença de ambos os pais. Nesse dia, a criança ela recebe uma consulta com o geneticista, que irá avaliar a nova dosagem da fenilalanina colhida no dia. Nessa fase é possível 3 diagnósticos diferentes. O primeiro é a hiperfenilalaninemia transitória, quando o valor é inferior a 240 micromols por litro. A hiperfenilalaninemia não fenilcetonúrica, quando o valor é maior ou igual a 240 micromol por litro, mas inferior a 600 micromol por litro. E a fenilcetonúria propriamente dita, que quando o valor encontrado é maior que 600 micromol por litro. A perspectiva de vida para as crianças que têm um diagnóstico e tratamento precoce para a fenilcetonúria é normal e sem prejuízos para o desenvolvimento. Em contrapartida, quando o diagnóstico é feito de forma tardia, pode levar a sequelas neurológicas graves. As crianças que têm um diagnóstico positivo para a fenilcetonúria têm como base do tratamento o controle da ingestão da fenilalanina, através da proibição dos alimentos ricos em proteínas e pelo controle daqueles que possuem de média a baixa quantidade de proteínas. Dessa forma, é considerada uma dieta estrita e restrita. A dieta ela possui 3 etapas: aqueles alimentos que são proibidos, como as carnes, grãos, leite e todos os seus derivados; a ingestão controlada, que é de massas e legumes, vegetais e frutas; e os alimentos permitidos, aqueles com base no açúcar, café e chá, farinha de mandioca e polvilho, entre outros alimentos. Vale ressaltar que o Programa de Triagem Neonatal de Minas Gerais oferece gratuitamente para as crianças com diagnóstico positivo de fenilcetonúria um substituto proteico com pouca ou nenhuma quantidade de fenilalanina na composição, visando justamente manter a necessidade diária da criança e proporcionar o correto desenvolvimento infantil. Bom dia, pessoal! Dando prosseguimento ao trabalho, nós temos uma média global da fenilcetonúria em um caso a cada 10.000 recém-nascidos. As maiores taxas estão na Irlanda, com um caso a cada 4.500 nascimentos,
e na Turquia, com um caso a cada 2.600 nascimentos. No Brasil, temos uma média em um caso a cada 15.000 a 25.000 recém-nascidos, e os menores taxas estão no Japão, Finlândia e Tailândia, sendo um caso a cada 143.000, 200.000 e 212.000 recém-nascidos, respectivamente. O enfermeiro ele está intimamente ligado ao processo de educação em saúde, tanto dos familiares quanto dos pacientes. Cabe a ele orientar e informar a família quanto às consultas de retorno ao centro de referência, orientar a família quanto à coleta de sangue no município, verificar a adesão do paciente ao tratamento, em particular a ingestão do substituto proteico, que é a mistura de aminoácidos, e agilizar os processos de pedido da mistura de aminoácidos na Gerência Regional de Saúde. Ao fisioterapeuta, nós temos o papel primordial da reabilitação, que seria o tratamento da hipertonia muscular e também da neurologia. Aqui estão nossas referências.